No Brasil, o empreendedor não vira refém do mercado, vira refém da regra, da lei confusa, da mudança constante e da decisão que aparece depois. Isso tem nome: insegurança jurídica. Muito prazer, me chamo Eduardo César, sou CEO do grupo Flap Capital e hoje eu vou te explicar por que a insegurança jurídica é um dos maiores freios do desenvolvimento do país. E ela não é tema de advogado, ela é um custo escondido que trava a empresa, trava o emprego e trava o país. E o pior, ela funciona como um imposto invisível, porque quem é mais organizado se defende, quem não é, paga. Existe uma prática muito comum no Brasil: ganhar tempo arrecadando. Como o Estado cobra, muita gente não tem time jurídico, não tem braço, não tem tempo, a pessoa paga o tributo indevido só para não ter a dor de cabeça. E quando tenta discutir, vem multa, juros, ameaça de autuação, um processo que demora anos, ou seja, o sistema premia quem insiste e penaliza quem não consegue brigar. Isso cria um ambiente onde muita empresa paga o que não devia e é penalizada injustamente simplesmente porque não conhece ou não consegue exercer seus direitos. E aqui entra um ponto que pouca gente fala com clareza. O judiciário também aumenta a insegurança jurídica, especialmente quando decide temas tributários, e isso vira um efeito dominó no mercado. O que acontece? Uma decisão muda o entendimento. Às vezes, essa decisão é aplicada de forma retroativa, e aí vem o caos. O empresário olha para trás e pensa: pera, eu fiz certo na época, agora virou errado? E tem outro problema: falta critério claro sobre até onde vai essa retroatividade. A tal da modulação vira quase uma loteria, às vezes protege, às vezes não protege. E para quem está empreendendo, isso não é debate técnico, isso é risco de caixa, risco de contrato, risco de operação. Agora junta tudo isso com o que talvez seja o motor principal da insegurança: excesso de legislação. Desde 2000 foram aprovadas quase 4.300 leis ordinárias, fora milhares de portarias, atos e regulamentações. É regra que nasce todo dia, e regra demais não cria ordem, cria confusão. E tem uma frase que resume bem isso: a burocracia aumenta para atender a necessidade do aumento da burocracia. No fim, você tem um país onde o empresário não sabe o que vale hoje, não tem certeza do que vale amanhã, e pode ser cobrado por algo que ninguém interpretava daquele jeito ontem. Agora vamos para o impacto real. Insegurança jurídica. Afasta investidor do Brasil e de fora. Encarece crédito porque risco sobe e o banco se protege. Enfraquece contrato porque ninguém confia no cumprimento. Trava expansão porque a empresa prefere não crescer do que crescer no escuro. Custa empregos porque menos investimento igual menos vaga. E vira um custo que aparece em tudo: preço, imposto, juros, burocracia. No final, a economia inteira paga o preço da incerteza. E o governo muitas vezes não se sensibiliza, porque no curto prazo essa bagunça ajuda a arrecadar. Só que isso é um tiro no pé. Arrecada hoje e mata o crescimento de amanhã. Um país só se desenvolve quando o ambiente institucional inspira segurança. Segurança para investir, gerar emprego, inovar e empreender. E enfrentar insegurança jurídica não é criar mais norma. É o contrário: reduzir complexidade, dar previsibilidade, coerência e estabilidade. O caminho é simplificar, alinhar regras e fortalecer governança para lei facilitar a vida de quem move a economia, não dificultar. Se você sente que no Brasil o jogo muda no meio do caminho, você não está exagerando. A pergunta é: você está estruturado para não ser pego de surpresa? Porque surpresa institucional custa caro. E normalmente quem paga não é quem está no topo da decisão. Ao longo de mais de uma década trabalhando com estrutura patrimonial e risco, eu já vi esse filme mais de uma vez. Crise política, mudança de regra, virada tributária, decisão judicial que muda o jogo, e eu ajudei meus clientes a atravessarem tudo isso com método, mais proteção, mais previsibilidade e menos dependência de um sistema que muda no meio do caminho. Se fizer sentido para você, o caminho para falar comigo está na descrição. A gente conversa e eu te mostro como organizar sua estrutura financeira para reduzir exposição,
proteger caixa e tomar decisão com mais previsibilidade, mesmo num país instável. Até a próxima!